O palco é seu. Será que aguenta? Aguentou. O palco é seu. Não quero causar um tsunami. Ah, não tem mais, né? Que pena. Bom, gente, estou à disposição de vocês, falando rapidamente sobre o que eu acredito que me credibiliza estar aqui na frente de vocês para me submeter a essas perguntas e todo mundo crescer junto. São meus resultados. Eu sou um jovem comum, ser humano comum, talvez é só uns quilos a mais, talvez, mas tenho resultados incomuns. Resultados incomuns devido, obviamente, às decisões e estratégias que eu adotei de forma intuitiva lá atrás. Nos últimos anos, eu tive a capacidade de formar, por mais de 2 vezes, equipes de vendas com dezenas de milhares de pessoas. Aos 22 anos, fiz meu primeiro milhão e de 4 anos para cá, mensalmente ganho acima de 300 mil reais. Então, esses resultados, dentro de um público interno que a gente tem no nosso mercado, é um resultado de bastante relevância. Eu acredito que, sei lá, eu acho que posso contribuir com algumas perguntas aí de vocês, tá? Quando você olha para mim, à primeira vista, eu acho que foge um pouco dos padrões de um empresário bem-sucedido. Você olha, possivelmente, a maioria das pessoas pré-julgaria. Quando eu estou em seminários falando sobre empreendedorismo, eu digo, olha, se você me visse andando na rua, você dizia, lá vai mais um gordinho para McDonald's, né? Você não diria, lá vai um empresário, um jovem empresário que movimenta uma organização empresarial que fatura mais de 500 milhões de reais todos os anos. Porque você possivelmente pré-julgaria pela minha aparência, talvez, pelo meu modo de vestir, pela minha simplicidade, pelo meu modo de me comunicar. Mas a aparência se engana, né? E ao longo da minha vida, eu como é que posso falar? Me dá a palavra. Eu contradisse, é isso mesmo? Eu contradisse algumas afirmações que fizeram na minha vida, que eu não poderia. A minha avó teve 8 filhos, então vou contar rapidamente um pouco da minha escalada empreendedora, tá? De forma macro, para ajudar vocês. A minha avó ela teve 8 filhos, dos quais 5 homens e 3 mulheres. A minha mãe foi a única dos 8 que se formou. Sempre ganhou relativamente bem, enfermeira, concursada pública, mas sempre viveu endividada, como a grande maioria dos brasileiros, né? Arrumando dinheiro às vezes emprestado para pagar o empréstimo anterior. Ok? Entrou naquele ciclo, quase todo mundo entra. E eu tenho um tio que estudou até a 3ª série. E é multimilionário. Então, eu sempre tive essa referência na minha família, que talvez não era exatamente um diploma na parede que garantiria um resultado futuro na sua vida. E eu quis começar a empreender muito cedo. A minha própria mãe nos deu alguns bons exemplos. No início da década de 2000, tanto na década de 90 quanto no início da década de 2000, ela buscou empreender com o modelo de negócios que eu empreendo. Eu tenho algumas empresas, mas meu grande foco, meu maior fluxo de caixa, 80% dele vem de uma atividade econômica baseada em vendas e formação de equipe, que alguns de vocês devem conhecer por outros nomes. Então ela desenvolveu esse modelo de negócios da década de 90 e depois da década de 2000. E se tornou uma referência para mim. Quando eu fiz 16 anos, eu me emancipei e comecei a empreender por conta própria, tá? No início, eu fiz o que a maioria das pessoas fazem. Vou na internet, como é que se ganha dinheiro na internet? Né? Como é que fica rico na internet? E fui atrás disso, obviamente, errei muito. Apanhei muito até chegar aos resultados que eu tenho. Eu construí e acabou várias e várias vezes. E ao longo desse período, eu fui me associando. Eu acredito que uma das habilidades que eu devo ter, interna, é uma capacidade de acreditar no que eu faço. Minha capacidade de acreditar no que eu faço, ela é visceral, tá? Quando eu escolho fazer algo, eu só consigo me mover se eu realmente estiver associado visceralmente com a coisa. Entende? Então eu sou completamente apaixonado por aquilo que eu faço. Quando eu tinha, enfim, na adolescência, eu fiquei fascinado com a ideia. Eu perguntei isso no Practice, né, para o Cláudio, ele disse que era bobagem, mas eu fiquei fascinado com a ideia
de que eu escutei, pô, o ser humano só tem 5%, e hoje a gente entende que não é isso, né? Só tem 5% da capacidade cerebral. Eu sempre fiquei viajando, eu sempre fiquei pensando, caramba, se com 5% a gente chegou até aqui, imagina se a gente consegue acessar mais, né? Hoje eu falo aí nos palcos, Brasil e fora do Brasil, que só entra no seu bolso aquilo que primeiro couber na sua mente. E é uma crença que eu tenho. Então, quando eu comecei a empreender nessa indústria, eu não tinha credibilidade. Credibilidade zero. Imagina, pô, 16 anos, né? Eu não tenho formação acadêmica, tá? Eu acabei não adotando o padrão tradicional de estudos, não tenho formação acadêmica, mas eu acho pouco provável que exista professores, claro que tem, mas uma grande quantidade de professores que leram tanto o livro quanto eu já li, quanto alguns de vocês já leram aqui, né? Eu não fiz formação acadêmica e comecei a empreender muito cedo. E eu percebo que uma das minhas estratégias foi adquirir o máximo de conteúdo possível sobre aquilo que eu queria fazer. Eu fui atrás de adquirir conteúdo, eu entrei em livrarias, existem várias literaturas sobre o meu modelo de negócios, mas muitas são antigas. Hoje está tendo mais. Só que antigamente era mais raro, então eu tive que ir atrás de sebos, né? Estante virtual, enfim, adquiri algumas dezenas de livros e busquei estudar cronologicamente a história do meu modelo de negócios. Dessa maneira, eu pude influenciar uma indústria que até o momento era pequena, de 2005, 2006 no Brasil. Hoje ela é muito maior, mas ainda não é nada do que ainda será, né? Mas naquela época eu percebi que era interessante, bom, de forma intuitiva, eu busquei me perceber, me posicionar no mercado, quem era eu no mercado, e busquei gerenciar informações de conteúdo para esse mercado. E na época eu fui dono de um fórum no Orkut, na época todo mundo aqui teve Orkut, né? Era a maior comunidade de discussão sobre o assunto. Era uma comunidade investigativa. O nome da comunidade era Investiga Marketing de Rede, que é uma das nomenclaturas utilizadas para a nossa profissão, né? Vendas diretas para formação de equipe, ok? Pode ser, tem uma nomenclatura um pouco prostituída no Brasil, que se chama marketing multinível. Enfim, nada mais é do que você fazer o marketing de um produto da empresa, você ganha através da venda direta e também pode ter acesso a comissões pela formação de equipe. Isso existe, obviamente, associações, regulamentações e estratégias muito bem definidas. Até porque, como em qualquer outra indústria do mundo, inclusive a de coach, existem muitos picaretas aí fora e até mesmo quadrilhas e bandidos que se associam para aplicar golpes financeiros e muitas vezes se utiliza de nomenclaturas de indústrias sérias, como a nossa, para tentar legitimar o golpe deles na sociedade. Mas isso dura pouco tempo. Sempre a justiça vai lá e bloqueia e acaba com a festa deles, né? Isso aconteceu em alguns momentos no Brasil, em alguns momentos em outros países, mas essa profissão ela é responsável por muito dos novos milionários a nível mundial. O Instituto Endeavor, daqui do Brasil, ele mencionou, puxei o gatilho que ele mencionou, do Paulo Lema, publicou uma reportagem alguns anos atrás, achei muito interessante, diz o seguinte: a indústria do marketing multinível é a maior porta para o empreendedorismo nacional. Realmente o tamanho da porta é desse tamanho. De entrada, só que a porta de saída é quase do mesmo tamanho. É quase do mesmo tamanho. Porque as pessoas acreditam que, pô, vou ganhar dinheiro rápido, porque o contato com pessoas que têm resultado como eu e outras pessoas é muito mais comum do que numa hierarquia organizacional convencional, né? Onde o peão não tem acesso ao presidente, sabe nem quem é o presidente. E existe a questão do poder e do ganho maior. Eu mando de você porque eu ganho mais. E isso no nosso modelo de negócio não existe. Então as pessoas entram e, pô, vou ganhar dinheiro rápido. Olha, o cara tá aqui, tá com a gente, ele ganha, pô, 350 mil por mês, fulano ganha 100 mil, outro ganha 10 mil que seja, outro ganha 5. E dá aquela impressão de que, pô, é muito fácil. Não é. Talvez seja uma das atividades mais desafiantes que exista. Porque, embora seja simples, duplicável, é muito inclusiva, você deve desenvolver algumas habilidades pessoais. E querer se desenvolver é algo raro. Nós somos raros, né? Um grupo de pessoas reunidas numa sala como essa, com um grande mentor como Cláudio Lara, buscando se desenvolver, não é raro. Somos uma espécie em extinção. E para você crescer na minha indústria, é necessário essa questão da comunicação, de liderar, não no início.
O próprio sistema de treinamento te ajuda e te forma. Mas se você não tiver a disciplina necessária para você se adequar ao sistema de treinamento e perseverar, você vai sair pela porta de saída, que também é muito grande. Tá? Então eu percebi muito cedo que eu deveria ser expert dentro dessa indústria. Então eu busquei ler o máximo de coisas que eu poderia, eu busquei me associar a muitas pessoas, eu procurei quem eram as pessoas que mais tinham influência nesse mercado, não só de resultado, as pessoas que tinham de resultado eram mais de difícil acesso, né? Eles se sentiam um pouco mais estrelas. Mas tinha muitas pessoas que já tinham escrito um livro sobre o assunto, tinham conhecimento teórico e era mais fácil acesso com elas. Pessoas que publicavam edições mensais sobre a indústria e coisas do tipo. E na comunidade, então aprendemos muito rapidamente quem eram as pessoas sérias do mercado, quem não eram, e a gente teve essa noção. Eu escrevi mais de 100 artigos sobre o tema, ou seja, me deu uma certa autoridade naquela época. Eu era um menino de 16, 17, 18 anos, mas eu estava buscando conhecimento e estava duplicando esse conhecimento. Eu estava conversando com o meu coach, o Antenor Bittencourt, e com algumas outras pessoas aqui. Às vezes eu me pego percebendo algumas características. Eu digo, hoje eu entendo o que é PNL, mas antigamente, eu acho que sou doido. Porque eu sempre me peguei duplicando facilmente uma ideia. Eu sou muito bom de copiar e colar, sabe? Eu gosto de copiar e colar. Eu tenho a capacidade de copiar e colar muito rápido. Então, associado ao poder de crença, de gerar emoção interna e externa, com a capacidade de copiar e colar, isso são atributos interessantes para a minha profissão. E, por exemplo, Lara está falando, eu estou lá atrás, e é como se houvesse dois Laras. Um aqui e um perto de mim. O que ele fala, no segundo seguinte, tem uma outra voz falando a mesma coisa. E isso me dá uma capacidade, acredito, de modelar a linguagem, as características linguísticas de uma pessoa. Bom, traduzindo, se eu assisto um seminário do Cortella, 2, 3 seminários, pode apostar que no meu próximo seminário eu vou estar falando parecido com ele, nem vou perceber. Isso acontece muito comigo. É um poder de adaptabilidade. Eu tenho resistência a mudanças, tá? Eu tive que reconstruir meu negócio algumas vezes dentro dessa indústria específica que eu comecei a mencionar a vocês. Então não tem nada a ver com sorte. Então você acredita que é sorte, é aqui para você. Não tem nada a ver de sorte, tá? Eu já fiz mais de uma vez, mais de 2 vezes. E eu busquei realmente gerar ação na atividade que eu escolhi. Eu não sou a pessoa que mais vende produto, eu não sou o melhor vendedor, eu não sou o melhor comunicador, acredito que não seja o melhor líder, mas eu sou bom em acreditar, eu sou bom em gerar ação naquilo que eu escolho fazer. Eu estava conversando com o Antenor, bicho, a gente até, a analogia seria, sei lá, Romário, por exemplo. Isso não é nada que de prepotência ou algo do tipo. Mas assim, é difícil explicar. Por quê? Porque Romário fez 1000 gols, foi um dos jogadores mais bem-sucedidos da história, né? Só que se um jogador hoje quiser replicar o Romário, ele não vai conseguir. As atitudes do Romário. Porque esse jogador vai ter que ser disciplinado, o Romário não era. Esse jogador vai ter que treinar, o Romário não treinava. Só que Romário, de alguma maneira, era muito eficiente em geração num lugar que ele determinou dentro do jogo, que era a grande área. Chegou na grande área, era gol pra dentro. E, bicho, o cara era pequeno e fazia gol de cabeça, velho. Na grande área, fazia gol de vôlei, fazia gol de bicicleta. Ou seja, ele era muito competente naquilo ali. Então, mas com certeza ele deveria ter noção de espaço, em curto passo, saber rapidamente se posicionar num curto espaço, né? São coisas intuitivas. E se a gente conseguisse modelar o interno dele, sem a menor sombra de dúvida, teríamos algum resultado parecido com o dele. Então, ao longo do tempo, gente, eu construí o meu negócio algumas vezes. A minha empresa atual se chama Grupo Inodê, acho que muita gente conhece. Eu sou responsável por aproximadamente 1/4, 1/3 do volume dessa companhia no mundo todo. Aqui em São Paulo, em outros países, a gente está expandindo agora para outros países. É uma empresa que
quando eu me associei, no início de 2014, faturava algo em torno de 3 milhões de reais ao mês, e hoje já chegou a movimentar mais de 300 milhões no mês. Então, foi um crescimento muito exponencial, né? E nós percebemos que isso aconteceria, porque o Brasil estava numa crise econômica grande, então as pessoas iam buscar empreender, de alguma forma, né? Estávamos muito bem posicionados no quesito de, quando alguém fosse buscar empreender, a gente estava lá, né? Então, criamos hoje uma indústria, uma empresa que saiu de 3 milhões para hoje faturar aproximadamente 3 bilhões de reais no Brasil. O Flávio Augusto tem o meusucesso.com, muitos de vocês conhecem. O case atual é o do nosso presidente, Sandro Rodrigues, tá? Um bilionário, né? Ele só estuda grandes bilionários da indústria. Se você me perguntar, Júlio, quem são seus mentores, eu diria que pessoas que me influenciaram muito na vida, Lai Ribeiro, eu não posso não falar, independente do que você ache dele, me influenciou no quesito de desenvolvimento pessoal, me influenciou demais. Silvio Santos, pelo poder de comunicação, Nescar, e pelo poder de criar empresas, né? Enéas Carneiro, pelo poder de convicção, de acreditar em algo, sabe? Pelo poder de síntese. Aquele homem também me inspirou muito. Antônio Robbins, nosso presidente, devido à sua história, sua legitimidade, sua missão, presidente que eu falo, não o Jair, tá? O presidente do Grupo Renaudet. Então, são algumas... E Antônio Robbins, né? Não sei se eu mencionei Antônio Robbins. Antônio Robbins tem uma grande autoridade sobre mim também. Então, são pessoas que eu busquei modelar. Eu tenho uma dificuldade em mudança, mas quando muda, eu tenho um poder de adaptabilidade bacana. Eu tenho uma crença enraizada em mim, que é aquela coisa de que, pô, eu vou até o final. E não vai acabar até que eu vença. O final não é que é o final, só acaba depois que eu vencer. Isso é até uma frase que a gente duplica muito nos nossos seminários. Sempre que a gente faz uma dinâmica final, né? A gente faz todo mundo pular da cadeira naquele final dos grandes eventos. Sempre eu gosto de declarar esse poder, não está acabado até que eu vença, mas isso a gente faz de uma maneira totalmente entusiástica, onde as pessoas choram, pulam, e jogam a cadeira para cima, entra naquela catarse. Então tem essa crença de que o conhecimento está aí fora, igual o Pianco falou. Pô, o conhecimento está aí. Por exemplo, eu sonhava em morar na Avenida Boa Viagem, que é a Avenida da Praia, em Recife. E eu lembro que eu andava na Avenida Boa Viagem, eu olhava para aquilo ali, meu pai me falou, meu pai me inspirou em algo que, com certeza, me ajudou muito no quesito prosperidade. Ele falava, toda vez que ele via um carro bom, olha, eu não sou de família rica, meu pai é comerciante, hoje está numa cadeira de roda, vendia Jirimu na Ceasa e minha mãe é enfermeira, tá? Mas toda vez que ele via um carro bom, que ele gostava, ele dizia, Deus abençoe esse cara, Deus abençoe esse carro. Ou seja, ele não tinha aquela coisa de, sabe, inveja ou de escassez. Pelo contrário, ele falava de prosperidade, falava que Deus abençoe aquela pessoa que tem o que ele não tem. E é interessante isso, porque eu percebo que me moldou. Então eu andava pela Avenida Boa Viagem e olhava, pô, que Deus abençoe essa pessoa que mora aí. Não sabia quem era. Eu poderia ser de herança, poderia ser até uma má pessoa. Mas eu sabia que ela tinha um conhecimento que eu não tinha e ela foi competente em gerar ação que eu não fui, né, ainda. Então, tinha esses sonhos e hoje boa parte desses sonhos já foram realizados, né? Minha grande missão, só para concluir então, minha falo pra caramba. Então eu me tornei independente financeiramente através desse modelo de negócio. Tem algumas outras empresas, tem um projeto imobiliário lá em Pernambuco, onde é um projeto que eu já investi alguns milhões, o retorno é também 10 vezes maior, a estimativa. E eu tenho uma grande missão na minha vida. O Lara, ele falou uma coisa no Practitioner, que eu perguntei, ele falou diretamente ali comigo, que realmente é o que eu vivo. Ele falou, olha, quando você é muito reconhecido em uma área, você é bom em uma coisa, geralmente você peca em outras. Eu lembro que você falou isso. E é o que aconteceu comigo. Quando eu decidi decidi construir, óbvio que muitas pessoas tentaram me desacreditar. Né? Pessoas dizem, pô, vai estudar, cara, vai fazer alguma coisa da vida. E eu estava ali no computador, participando de seminários, arrumando dinheiro emprestado para sair de Recife, vir para São Paulo, para participar de eventos, de convenções. Né? Hoje aquelas pessoas que diziam que eu sonhava, hoje são elas que sonham, né? Sonham em viver o que a gente vive, em morar onde a gente mora. Então eu tenho uma história de
uma ascendência, aspiração que não era nada e que hoje tem grandes resultados. E eu não tive ajuda externa, embora eu busquei me associar com muitas pessoas, eu buscava andar com águias, né? Isso é uma característica, óbvio, que eu aprendi muito cedo e eu só andava com pessoas que agregassem valor na minha vida. Quando eu sei que influências externas são grandes para mim. Inclusive, quando eu tomo decisões, eu busco feedback. Eu busco o feedback externo. É uma das minhas características. Tanto de especialistas técnicos do mercado, quanto de pessoas que eu confio na minha vida pessoal. E sabendo disso, então eu sou muito seletivo. Naquilo que eu escuto, nas pessoas que eu me associo. A minha mãe, no início, era engraçado, que ela dizia, menino, você é doido. Não dá para ser bitolado. Você tem que saber as coisas do mundo. Porque quando era coisa ruim, eu já dizia logo, se for coisa ruim, não me fala. Não me fala. Porque eu sabia que se falasse, ia passar um filme na minha cabeça e alguma coisa eu já não estava feliz. Então eu evitava mesmo. O que me inspirou muito a adotar uma crença rígida nessa questão da influência do que passa na minha mente foi o segredo. Foi aquele conteúdo que eu utilizei e utilizo até hoje, às vezes, como mantra. Eu já vi umas 100 vezes aquele documentário, mas como mantra, né? Aquilo ali é o início de vários outros conhecimentos que você vai destrinchando quando você quer realmente aprender. Então, foi uma característica que eu fiz. A minha grande missão hoje é a questão do emagrecimento. Tá? Eu cheguei a pesar 240 quilos, hoje eu estou com aproximadamente 160, então perdi 80 quilos sem cirurgia. E tem uma missão, a gente tem uma marca no Brasil, chama Você Pode. Nós patentamos essa marca, domínio e tudo mais. E você pode, simplesmente você pode. E vamos lançar esse movimento na internet. E algumas coisas já estão definidas, como por exemplo, a gente fez uma parceria, a gente está gravando um documentário, será uma websérie, e no final de todo o processo a gente vai ter um documentário, vai ser exposto em Netflix, essa estimativa, a conversa que a gente teve foi essa, volta para Recife, grava nesses padrões e traz para a gente, porque é sensacional, nós gostamos. A cada quilo que eu emagreço, eu vou doar 100 vezes em alimentos. Ou seja, ao todo, eu me proponho a perder 150 quilos sem cirurgia. Então serão 15 toneladas. Garanto a vocês que é o maior desafio da minha vida. Foi muito mais fácil ganhar alguns milhões de reais do que fazer isso aqui, né? E é um grande desafio para mim. E aqui mesmo, quando eu cheguei, eu disse, vou acelerar, emagreci pra caramba, minha imunidade baixou, me lasquei, peguei uma virose doida aí, igual vocês. E tô nesse ciclo. E a gente vai lançar esse movimento na internet nos próximos dias. Acho que no máximo 40 dias a gente já lança. É uma comunidade, né? A gente vai criar uma comunidade, um movimento com esse nome. E eu sou o primeiro produto desse movimento. E o céu é o limite. Então a minha projeção é essa. Minha história um pouco é essa aí para vocês. Perguntas? Bem intuitivo. Como especificamente essa tua intuição ela te fez agir e mudar a tua realidade? Para tomar uma decisão, eu às vezes converso comigo mesmo. Eu me pego sozinho falando comigo mesmo. A questão de ouvir. Tanto é que se alguém está falando, o Lara está aqui falando, o Lara está falando para mim de novo ali. Eu tenho essa coisa de estar ouvindo de novo. Essa de retroalimentar a audição, né? O feedback. Eu tinha um parceiro dentro da indústria do marketing de rede, numa empresa que eu desenvolvi alguns anos atrás, e ele ficava revoltado comigo, porque eu dizia, bicho, mas eu perguntava a mesma coisa. Eu acabei de dizer para você, velho. Acabei de dizer, então, esse hábito. Então, para tomar uma decisão, eu busco visualizar o cenário. Eu busco visualizar o cenário. Sentir o cenário, realmente, tá? E feedback externo, eu adoto muito isso. O tamanho e a imagem dessa visualização? Geralmente é grande. Geralmente é grande. A questão de grandeza, assim, na minha vida é uma tendência de gostar de pensar em grandeza. Talvez eu até internalizei isso. Quando você visualiza, o que mais acontece? O que mais acontece? Eu sinto.
A questão, eu sempre falo nos meus seminários, eu creio que o campo da ação, ele é intrinsecamente ligado ao campo da emoção. É uma crença que eu tenho. Então, eu tenho essa capacidade de gerar emoção, sentimento em algo que eu esteja fazendo, sabe? É comum eu chorar em palco de forma completamente legítima. Eu realmente entro nesse estado de forma intuitiva. Fala, homem. Você se emociona mais aqui na Rua Augusta ou lá no Cabaré da Aldete? Bom, eu me emocionava. Agora eu estou buscando construir família, então hoje eu não me emociono mais não com isso não. Como é que você avalia essa tomada de decisão, se o cenário é bom ou ruim? Porque você imagina na tomada de decisão um cenário, né? Como é que é esse processo de decisão do cenário? O que é bom, o que é ruim para você nesse cenário? Olha, eu acho que eu sou movido mais à dor do que ao prazer, tá? Percebo isso. E quando eu estou para tomar uma decisão, eu visualizo muito, cara. Eu só tomo a decisão quando eu consigo visualizar e gerar emoção com aquilo, sabe? Então, eu busco ter opções. Na minha cabeça funciona assim, ó. Se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Eu fico antecipando, sabe? Como é que você sabe que você está tendo emoção? Sinto. Tipo, fico com, às vezes, por falta de ar, fico extremamente motivado, ligando para mentores o tempo todo, sem querer dormir, né? Por exemplo, quando eu me associei minha parceira comercial dentro do marketing de rede, que é o Grupo Rinode, eu fiquei uma semana sem dormir, motivado. Você relatou que a sua crença, você só sabe quando ela acaba quando você vence. Como que é exatamente essa trajetória? Essa Como eu meço o resultado? O caminho da crença, o caminho para acabar, para você vencer. Você sente, você falou, visualiza, e tem o auditivo interno, o digital aí. Como é que é exatamente o passo? Não sei se eu entendi a pergunta, mas como eu meço o resultado... Não, o trajeto. Processo? O processo. Feedback de resultados, né? Ou seja, se eu sinto que eu estou progredindo, tendo resultado, minha crença leva a crer que está dando certo. Sabe, agora, dentro da minha indústria, por exemplo, dentro do negócio que eu faço, resultado é medido através do resultado de outras pessoas. Creio que ao longo desses últimos 13 anos fazendo isso, eu estimo aí direto e indiretamente, eu consegui influenciar, formar mais de 500 pessoas que chegaram a ganhar acima de R$1 milhão. Então, meu resultado, eu meço assim. Por exemplo, se meu grupo hoje, meu grupo de vendas, existe um número X de pessoas com resultado X, esse é o resultado, sabe? Eu fico feliz com o resultado do outro. Eu internalizei muito o que Zig Ziglar falava, né? Se você ajudar uma quantidade de pessoas a realizarem seus sonhos, você vai realizar os seus. Então, quando eu percebo energia à minha volta, pessoas alegres, eu ouvindo feedbacks, porque é algo que eu apoio muito, aí eu sinto que está tendo resultado. Se eu olhar para um computador, eu não sinto resultado. Pode ter vários números ali na minha frente, eu só sinto resultado quando alguém liga, pô, tu viu o número, meu irmão? Entende? Diz, cara. É quando eu me vejo dentro do negócio. É quando eu vejo a cena acontecendo comigo. É quando gera emoção. Visceral é sentir. Eu não sei explicar isso. É sentir. Você está alegre? Você está visceral alegre. Né? Então, quando eu sinto a emoção em mim, em fazer aquilo, significa que eu atingi o que eu quero. Eu não consigo me mover se eu não sentir. Eu tenho... tenho uma crença... Eu toco foda-se muito fácil também, entende? Então, se eu não sinto, eu não me prendo. Sim, Simone. Começaste falando um pouco da história do teu tio. Como eu creio que eu sou realmente influenciado pelo meio, aquilo foi uma grande referência para mim. Aquilo porque
Olha, em um determinado momento da nossa vida, eu tinha 15 anos, eu estava no início da minha trajetória empreendedora, aconteceu uma crise financeira na família muito grande. A minha mãe tinha 2, eu não lembro, 3 empregos na época, e um deles era há mais de 20 anos na prefeitura local. Ela reuniu a família, tinha 14, 15 anos, e disse que não tinha mais aquele emprego, PSF de enfermagem, enfim. E não tinha mais aquele emprego. E a gente caiu. E eu lembro que eu via minha mãe chegar em casa, o oficial de justiça levou o carro dela, sabe? Meu pai quebrou na mesma época. Entrou um ciclo negativo grande ali. Meu pai quebrou na mesma época. Então, eu vi minha mãe saindo cedo de casa, voltando tarde, de ônibus, e ainda andava 20 minutos na casa da minha avó para trazer 3, 4 pães para minhas irmãs, sabe? Para mim. E eu lembro de sentimento de revolta. Porque eu já tinha noção de mundo. Né? Eu já estava por ali na internet, lendo um livro e tal, eu estava ampliando minha noção de mundo. E eu lembro de sentimento de revolta, de dizer, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer das minhas gerações para frente. E aquele sentimento de dor, de revolta, eu lembro que foi muito forte em mim. Então eu agi para me afastar dele. E só um minuto, Farid. Referências foram muito positivas. Eu creio na capacidade do homem mudar, porque quando eu olho para trás, por exemplo, um exemplo simples. Eu reprovei 2 vezes. Tá? Reprovei a 4ª série e a 6ª série. Então, percebe-se que não era tão estudado, né? Talvez devido a minha mãe trabalhar demais, né? Ficava longe, eu sempre fui meio influente da turma, né? A cabeça do mal da turma. Era eu. Eu tirava 0 em matemática, Simone. Só tirava 0 em matemática. Até que eu tive um professor de reforço. E esse professor gerou um rapport comigo muito grande. De tal maneira que do 0 no outro ano eu passei a tirar 10 em matemática. Sabe? E comecei a ler, estudar, gostar de estudar. Então, foi uma influência positiva na minha vida sobre o querer aprender, querer ter conhecimento. E o meu tio, lembra que eu fui ajudador. Então, eu via minha mãe formada. Amo muito, meu Deus, a minha mãe hoje tem carro 0 de novo, porque ela acreditou em mim, sabe, mora bem. Tudo isso eu proporciono a ela, porque ela acreditou em mim, minha mãe. Mas eu via ela naquela situação, formada aí naquela situação, e via um tio meu, por exemplo. Então, aquela disparidade me dava, eu tenho que empreender também, meu tio sabe lidar com dinheiro, né? Então foi sim, grande referência. Diz, Farid. Você quebrou quantas empresas? 3 grandes quebras. E o que você aprendeu com isso? Que eu não poderia ficar no chão muito tempo, senão eu perderia o time da minha conexão com a minha indústria, sabe? Ao longo do tempo, eu comecei a ter uma habilidade de me antecipar a movimentos dentro do que eu faço. Conhecendo líderes do mercado. Como esse negócio é pessoa, né? É um negócio feito de pessoas. Ao conhecer muitos líderes e como eles agem, e o passado desses líderes, os grandes vendedores de Herbalife, entende? Eu começava a antecipar. Por exemplo, se eu via um cara desse que falava muito de sua empresa e por algum motivo ele começou a promover menos na internet, eu já me antecipava. Eu já sabia que ele estava suscetível a uma mudança, por exemplo. Entendeu? Ao longo do tempo eu estudava muitas empresas, então a gente foi tendo essa capacidade de ver o macro, de ver de cima, né? Eu gosto de estudar a história da coisa. Eu gosto de história. Então, Quando você quer esse mapa, olhando de cima, você observava o quê? Você dava conta em quê? nos movimentos, no que poderia agregar valor, onde eu poderia ser estratégico, aonde eu poderia me associar melhor, entende? Por exemplo, aqui está acontecendo isso, o que é que eu posso fazer para me beneficiar quando isso aqui se concretizar? Entendeu? Se você visse algo que fosse negativo, qual seria a tua ação? Negativo em que sentido? Que você via que não tinha rumo
E que eu estivesse dentro, inserido. E que aquilo poderia gerar um aspecto negativo fora a sua intuição em relação àquele Ótimo. Bom, você acaba de entrar no negócio. É ação, cara. A gente sente. Não prejulgamos, nosso intuito é não prejugar ninguém, sabe? A gente é treinado para isso. A gente não sabe, porra, se a gente tivesse me prejulgado, né? Eu tivesse prejulgado. Porém, quando a gente vê que o cara é proativo, sabe? Tá sempre lhe perguntando coisas, esse cara a gente ajuda mais. Então a gente foca em ação. Não é um negócio onde a gente tenta abraçar todo mundo. Infelizmente é impossível devido a grande volume de pessoas. Então a gente vê aquele cara que quer fazer. Inicialmente é quando ele pergunta muito. Numa fase um pouquinho depois é quando o cara já está indo para os eventos. É o cara que não está dando muitas desculpas, sabe? É o ICE. Quando a gente percebe um cara proativo desse, aí a gente foca nele. Até achar outra pessoa tão proativa quanto ele. Então você está dizendo que você observa a proatividade, a atitude da pessoa, perguntas que ela faz, é isso que você observa como um sinal. Ação, iniciativa. Isso. Tem muita gente que diz, eu vou arrebentar nesse negócio. Aí eu digo, pô, e aí? Você já mostrou o plano de negócio para quantas pessoas essa semana? Não, eu estou estudando, eu vou arrebentar. Não cola, né? É o cara que fala, enganaria qualquer outra pessoa facilmente, mas aí, como a gente já está no negócio há muito tempo, eu prefiro um cara que não lê um livro, mas que gerou uma ação, porque eu sei que eu posso fazer esse cara ler um livro depois, do que aquele que está lendo todos os livros do mundo e não consegue gerar ação. Júlio, como é que você lida com a frustração? Porque é fato que Sim. nem todas as pessoas vão conseguir chegar no resultado que você chegou, Claro. pelo volume de pessoas. Como é que você lida, como é que você trata a frustração que as pessoas apresentam entre os motivos delas quando elas não conseguem chegar nos resultados que em algum momento elas pensaram que chegariam? Qual é a tua forma de lidar com isso, com as pessoas? Olha, com educação, cara. Educação. O que frustra é a expectativa, correto? O que especificamente você faz? Qual é a tua ação? É educada, mas qual é a ação que você tem? Tá. Eu busco trazer a pessoa para perto da comunidade. Para perto dos resultados. Se ela ainda não tem o resultado que sonhou em ter, mas ela não pode dizer que isso não é possível, porque existem pessoas muito perto dela com o resultado. Então, se eu deixo ela longe do fogo, da fogueira, vai apagar a chama, sabe? Então, a minha estratégia mais básica do negócio, mais objetiva, é trazer a pessoa para perto. Deixar ela perto dentro do sistema de treinamento, das reuniões, dos eventos, da liderança, sabe? Criei um grupo de mastermind recentemente, até comentei contigo, né? Lá em Recife, então eu tô colado neles, sabe? Fala. Você estava falando do livro sobre essa questão dos grandes líderes. Então eu buscava gerar rapport através do assunto que ela queria ouvir. E não do que eu queria influenciá-la. Né? O ser humano não quer nada, pô. O ser humano não quer trabalhar, você não quer porra nenhuma. Ele quer um resultado. Ele não quer o processo. Ninguém quer o processo. Então, não adianta você focar no processo, tem que buscar o resultado. O que é que ele quer? Geralmente eu fazia isso, buscava saber o que é que ele queria para gerar rapport com ele dessa maneira. E aí é por feeling. Era a PNL intuitiva, de conversar e direcionando ele para o meu assunto. Quando eu sentia que era a hora. Eu não sei, Clara sabe. Quando eu sentia que ele estava aberto. Quando ele perguntava. Quando ele perguntava, e aquele outro negócio? Aí... Cara, você vai contando, você parece ser excepcional em iniciar coisas, iniciar processos antes de executar. Então, ou seja, você tem um modelo muito eficiente em se motivar e fazer. E eu gostaria muito de modular isso. Como que você faz para iniciar algo ou se sentir motivado? Como que é isso? Você conseguir se ensinar ou explicar esse passo a passo, como é isso dentro de você, porque é eficiente. Tá. Poderia mencionar vários aspectos, né? Motivado em relação a quê? Mas vou dar um exemplo. Fazer um seminário. Pô, já falei para mais de 50 mil pessoas, sabe? É óbvio que
Gera aquela ansiedade. Eu estava ansioso aqui. Quando conversaram sobre a possibilidade de eu falar e agregar algum valor, eu fiquei ansioso. Então, qual é a estratégia que eu sempre adotei? Eu tenho âncoras. Então, eu estava ali, ó, com um sonzinho, escutando âncoras. Eu tenho uma música de entrada que eu peço para tocar ela em qualquer lugar que eu vá falar. Que é Burn It, ainda não sou bom no inglês. Burn It to the Ground, de Nickelback. Que a entrada é puff, puff, puff. E rock. Então, isso é uma estratégia que me deixa motivado, tá? Eu tenho capacidade de visualização boa, eu creio. Então, como eu costumo visualizar muito aquilo que eu quero, aquilo é mais vívido dentro de mim, né? Exato. Por exemplo, vamos lá, isso é bom também. Eu fazia isso intuitivamente antes, hoje eu entendo que é PNL. No início, eu vou fazer uma participação no evento amanhã, né? Cara, eu buscava saber qual é o local do evento, como era a configuração do palco, né? E me imaginava fazendo. Eu sonhava fazendo. Associado, né? Dentro, lá, completamente dentro. Associado. Você faz associado. Associado dentro da visualização, certo? Sim. Você está mesmo fazendo. Perfeito, completamente. Então, isso já me ajudava muito. Eu já me ver fazendo. Isso não é no momento anterior, isso é um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes. Outra estratégia que eu adotava, antigamente, isso eu vou fazer muito mais agora com Você Pode, que é um movimento, né? Mas antigamente eu fazia alguns vídeos, no YouTube tem vários vídeos meus sobre, sei lá, a indústria da venda direta. E eu lembro que, cara, às vezes a gente trava, né, no vídeo. Então minha estratégia era qual? Eu criava um script, eu escrevia exatamente do jeito que eu ia falar, com a entonação que eu ia falar e gravava do jeito que eu ia gravar. Eu gravava o áudio. Né? Parecia que eu já estava fazendo do jeito. Eu gravava o áudio com a entonação certa, depois que eu escrevi o script, escutava aquilo massivamente. Até que ligava a câmera e funcionava. Quero começar essa empresa. Como é que você faz para começar? Bem, primeiro, eu acho que é identificar os benefícios, né? O que é que vai me motivar? O que é que eu vou ganhar? Tem que identificar os benefícios. Eu fui para Israel recentemente. A gente conhece todas as histórias da Bíblia e tudo. Até Davi sabia exatamente o que ia ganhar. O rei disse, olha, minha filha está aqui, todos os impostos pagos. Então ele desafiou o gigante, sabendo o que ia ganhar, né? Então eu acho que saber o que eu quero, saber o que eu vou ganhar, qual é o benefício, né? E feedbacks. Buscar especialistas técnicos sobre o assunto e feedbacks. Cara, eu visualizo dessa forma, como é que você visualiza? Eu vou filtrando, até que em algum momento eu estou conversando comigo mesmo, no jardim de casa. É aqui, irmão, que você não falou ainda. Você disse no início da sua história que você é muito motivado pela dor. Creio que sim. Você traz toda essa questão de como você se motiva e tudo mais. Como que é nesse processo, porque, por exemplo, geralmente, no caso comigo, a dor também me motiva muito e geralmente ela influencia meu pensamento na hora que eu estou me preparando para algo. Como que é nesse processo em que você está se preparando para ir para um processo, se motivando, separar essa questão da dor e das imagens negativas que podem vir no seu processo? Entendo, que pode nos interromper, né? Isso. Cara, eu busco evitar, na hora da ação, de pensar na possibilidade ruim. Eu acho que a possibilidade ruim é mais evidente de visualização perto de mim alguns dias antes de começar. Eu sinto a dor, é a questão também de sentir visceralmente, não é de acreditar que vai ser ruim, é de sentir a dor. Então, eu percebo que vai ser uma dor e eu crio estratégias para travar isso e focar no bom. Entende? Então seria um processo já de, antes mesmo daquele processo acontecer, você já absorve tudo que tiver de dor naquele processo, para no dia... Como combustível, é como se eu armazenasse combustível e deixasse lá guardado, entendeu? E aí na hora você só foca no que tem de bom para fazer. Penso que seja assim que funciona comigo. Muito interessante. Tem algo... Cria estratégias para... Aí eu não, por exemplo, não falar mais sobre aquilo ruim.
eu começo a direcionar todo o meu foco, minha linguagem, minha comunicação, minha visualização, só no que eu posso ganhar. O que eu sei que eu posso perder, eu já senti a dor e já guardei. Olha, uma coisa legal, gente, que eu me percebi que fez uma diferença grande na minha vida. Por exemplo, eu sempre tive um diálogo... Aí depois quem fala. Sempre tive um diálogo interno. Pô, é melhor mirar na lua se errar, tá nas estrelas? Ou o próximo passo? Quando eu comecei a focar só no próximo passo, aí é um modelo que funciona para mim, tá? Quando eu comecei a focar só no próximo passo, concentrar toda a minha energia visual naquele próximo passo, funcionou mais para mim, sabe? Então, eu por muito tempo acreditei no negócio de se errar vai estar nas estrelas, eliminei isso da minha vida, e pode ser pequenininho, cara, mas eu só... Aqui, ó, o próximo. Aqui eu ia perguntar. Você falou que tem vários mentores, tem feedbacks, né? Tem alguns especialistas. Se quiser. Como tu sabe que esses caras são especialistas? Resultado. Como que tu deu resultado? Busco investigar. Hoje em dia é muito rede social. Claro que a rede social engana. Mas aí eu converso com pessoas que o conhecem pessoalmente, né? Então é resultado. E, né, naquela parte que tu falou que nesse exemplo que tu deu de tu influenciar os líderes na tua posição, né? Veio uma decisão, tu foi contra ela, eu tenho isso mesmo. Aí eu faço lobby. A galera e faço um time para nós atacar junto que a gente vai ganhar mais. Exatamente. Já falei uma vez. Existia um lobby de um grupo maior do outro lado. Quando era só o lobby influenciar da nossa posição, a gente vencia fácil. Quando tinha 12, às vezes vencia e não. Às vezes quando o outro lado era maior. Quando a guerra fica declarada de duas opiniões diferentes, aí vence o que influencia mais, o que tiver mais força. Quando uns ficam neutros e só existe um grupo movimentando, a possibilidade de você aqui ganhar é imensa. Como tu saiu dessa situação que não deu certo? Como tu se comportou? Aceitei, porque se não aceitasse, ia travar. Júlio, aí tu fala que aceita, que procura algo positivo nisso, né? Quando tu percebes que tem algo para aprender, como tu falou. Mas quando tu observa que tem algo para aprender, tu já se imagina tomando uma nova atitude ou o que é que tu faz para que no futuro próximo tu sempre consiga ganhar e evita essa perda, assim, perdi porque o grupo era maior e tal. Como é que é essa tua estratégia? Cara, eu busco aceitar. Entendi. Mas Entende? então assim, tu busca aceitar, mas em uma próxima oportunidade tu não quer perder, correto? Não. E aí como é que tu faz assim, o que é que tu se imagina, provavelmente uma nova oportunidade tomando uma atitude? Como é que é essa visão? No lobby? Cara, eu espero surgir alguma coisa. Quando surge alguma coisa, a gente entra em ação. Mas eu busco estar sempre perto das pessoas que eu sei que é influente, sabe? Não só essas pessoas, mas às vezes, a gente vai botar isso não, né? Às vezes, pessoas próximo a essas outras. Entende? Por exemplo, tem um cara que vai influenciar diretamente o presidente. Eu sei que o presidente vai escutar esse cara fácil. Então, primeiro a gente influencia os 3 maiores influenciadores desse cara. Antes de influenciar ele, entendeu? Porque quando eu começo se eu chegar para falar com ele, ele vai perguntar a esses. E esses aqui já estão comprados. Essa influência, como é que você faz para influenciar? Assim, poder de comunicação ao longo do tempo com eles, de amizade, de relacionar, essa coisa de ficar brincando, todo doido é brincalhão, sei lá que porra é isso. Eu sempre gostei muito, então a gente, né, já tem intimidade. Amite, mãezinha. Como é que você influencia? Qual é o seu negócio? As pessoas que eu trago para o negócio? Qual é a sua estratégia e as pessoas que você traz para o seu negócio? Olha, hoje eu busco aonde está o povo que quer construir alguma coisa, né? Então eu sei que eles estão em fóruns na internet, estão em eventos como esse, né? Eu sei que vocês têm muito potencial para fazer o que eu faço, pessoas que estão desenvolvendo. Eu busco, mas não dá para prejulgar, Mirth. Não dá.
Não dá. O que eu digo para as pessoas para evitar frustração é o seguinte, olha, entendam, nunca seremos maiores ou melhores do que Rede Globo, do que o Bazinho, do que o time de futebol. A ideia não é ficar chateado porque você quer trazer o cara de todo jeito. A ideia é você ter habilidades para identificar no meio da sociedade quem está com a mãozinha levantada dizendo eu quero também, me leva, pô, eu quero uma chance. Né? Mas você sente essas pessoas? Sinto. E como é que você sente elas? Por exemplo, passado. Pessoa que sempre tenta, não é uma pessoa acomodada. Aí entra uma coisa investigativa, né? De conversar com essas pessoas e é uma coisa sinestésica. Se eu sentir que o cara quer mesmo. Nesse processo, você diria que um gatilho externo muito forte seria da dor também do outro. Você procura saber da vida deles? Não, na prospecção não, sem dúvida. A gente trabalha com dor o tempo todo. Estou falando, na questão de abordar, é o tempo todo, cara. O dinheiro que você ganha, você vai realizar seus sonhos? Sobra dinheiro no final do mês para você fazer o que gosta de fazer? Entende? A gente trabalha com dor o tempo todo. É, com a realidade. Manes, desculpa, claro. só para terminar. E aí você traz essa pessoa com o que você quer na história que ela está trazendo. Quer dizer, ela vai trazendo a história, isso vai envolvendo na história, e aí você vai trazendo ela para estar junto com você, para trabalhar junto com você. Sim, ela vai... Primeiro a gente identifica qual é a dor dela, para depois fazer com que ela se visualize utilizando o veículo, que é o nosso negócio, para chegar ao objetivo que é o sonho dela. Mas aí você... E olha, tem ferramentas interessantes para isso. A gente utiliza muito, para dor e prazer. Quadro dos sonhos. A nossa profissão utiliza muito e eu utilizo até para outras coisas da vida. Então, não sei se vocês têm, né? Quadro dos sonhos é o quê, pô? O que é que você quer? Quais são os teus sonhos? Então a gente pega, recorta, bota na parede, entende? Para a pessoa visualizar aquilo todos os dias. As metas. As metas. O que faz o coração dela vibrar. Motivar ela. Aí eu tô indo mais além, aí já é uma estratégia minha, já não é padrão na indústria. Eu tô sugerindo fazer o quadro do terror, né? E o quadro do terror é conta para pagar, Você faz ela visualizar os dois campos. Geralmente eu faço o seguinte, olha, quando você vai começar algo novo, igual o Pyong Lee, as pessoas vão lhe criticar. Porque todo mundo que faz algo novo é questionado. Então, por exemplo, é comum ter os ladrões de sonhos. Você já foi ladrão de sonho de alguém e alguém vai ser ladrão de sonho seu. Então, o que é que a gente sugere? Pô, sempre todo mundo tem um ladrão de sonho, que é o... Eu tinha o meu cunhado, que conta a história da Ferrari. Quando eu comprei uma Ferrari, eu passei na frente, né? Alguns de vocês já ouviram. Eu contei aí. Todo mundo teve esse ladrão de sonho. Eu sigo o seguinte, ó. Vai no cara, pega uma máquina, manda ele sorrir e bate a foto. Entende? E aí você imprime a foto e bota no quadro. Ele sorrindo para você. Ou seja, aquela pessoa que tem mais cor sinestésica ruim, em termos de negatividade, diz que você não pode, e você rindo para você. Entende? Visualizar a imagem dele. Aí eu sugiro isso hoje em dia. A galera tá gostando. Mas você não acha que essa imagem que você tem, de você ser fortinho, Fotinho é bullying, né? Eu prefiro gordo. ser fortinho. Não é uma forma de atrair esse público até para você? Você não acha que essa imagem sua, ela não foi proposital para esse tipo de... Penso que não. Penso que eu tive que me adaptar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu não tinha resultado, cara, eu cheguei... Gente, eu acho que eu cheguei... Eu vou dizer pra vocês uma das coisas que eu fiz. Eu cheguei no Photoshop, no início, há 12 anos atrás, a pedir pra botar um pouco de barba em mim. Que eu não tenho até hoje. Então eu tive que me adaptar à linguagem. Como eu me referia às pessoas, evitar gírias. Como hoje o resultado é muito grande, eu acabei relaxando um pouco. Mas no início da jornada empreendedora, eu me modelei muito, me adaptei muito para tentar gerar credibilidade. E, ó, por exemplo, vou subir no palco hoje. Até hoje em dia, claro, os resultados fala por si só. Mas hoje eu subo no palco, eu já começo brincando. Pô, você deve estar se perguntando que gordinho é esse aí que subiu no palco, né? Aí vou fazendo piada. Ao longo dos eventos,
Cara, eu conto piada de mim o tempo todo, cara. O tempo todo. E eu tô preocupado com isso. Eu falo com o meu coach. Porque eu vou ficar magro. E como é que eu vou contar piada de gordo?